Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Laura Gisler, sou estudante de Psicologia do CEUB. Atualmente assumo a tarefa como vice-uni do Distrito Federal, represento a entidade aqui no DF. E é com muita satisfação que eu estou aqui contribuindo com essa mesa, no primeira plenária, sobre os direitos sociais. Eu preparei a minha fala para apresentar um pouco sobre a história da UNE, que fala um pouco sobre a história dos direitos sociais também, a história dos direitos dentro do movimento estudantil, e também apresentar as nossas jornadas de luta atual, porque eu acho importante no sentido também de esperançar, de dar gás para a nossa movimentação. Acredito que assim é muito importante a gente falar, que vou às vezes dar uma olhadinha, que eu preparei uma fala com dados e tudo mais, datas. Para falar sobre a história do direito social e a história do movimento estudantil, é muito importante a gente contextualizar a ditadura militar nesse período, sobretudo hoje sendo o dia 23 de março, em que tem sido organizado atos em todo o país em defesa da democracia e também pela memória da ditadura militar. A UNE tem sido frente para defender a memória, a justiça e a verdade durante esse período, por entender que foi nesse período que a gente teve a vida de jovens, de uma juventude revolucionária, que pensava no país, com sonhos que foram ceifados pelos militares, que foram ceifados pelo movimento do regime. A primeira coisa que aconteceu com o golpe, ainda no 1º de abril de 64, foi queimarem a sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 132. Esse foi um incêndio que foi muito simbólico e ainda durante o período da ditadura militar, em 80, como uma forma de impedir que os jovens voltassem até aquele espaço, o direito daquele espaço se reunir ali, o prédio também foi demolido. A UNE ficou muito tempo na ilegalidade, muito tempo em que os jovens reunidos eram sinônimo de ataque direto à nossa democracia. Esse foi um período muito difícil, em que a gente perdeu muitos combatentes importantes, inclusive nosso eterno presidente, que leva o nome do DCE da UNB, Onestino Guimarães, que foi sequestrado, foi morto e o seu corpo nunca foi encontrado. E ele é o nosso eterno presidente por isso também. A gente entende que o legado dele constrói a nossa história e é nosso dever, enquanto juventude, relembrar o que ele trouxe, relembrar o que ele é e representa. Depois da ditadura militar, a gente teve um importante movimento, que foram as Diretas Já, em 84, que reuniu na rua mais de 8 milhões de pessoas durante 100 dias. Foram 100 dias de mobilização, que foi marcado como o maior movimento nas ruas aqui do Brasil. Foi um movimento muito intenso, pedindo as Diretas Já. E, após isso, o movimento estudantil conseguiu voltar para a legalidade em 84. E a UNE, desde então, foi responsável por importantes defesas da nossa democracia, por compreender que a juventude precisa participar da democracia. Muitas conquistas importantes, no sentido de políticas públicas, foram pensadas e planejadas por jovens de 15, 16, 18 anos. Isso é muito importante de ser dito. É um absurdo, nos nossos livros de história, a gente não ter menção ao que foi o movimento estudantil e quão importante ele foi para a nossa construção da democracia. Durante esse período, então, a gente fez um movimento também fora Collor, dos caras pintados, que levou à rua milhares de pessoas contra a privatização, contra o projeto neoliberal que estava sendo implementado no Brasil. Foi a partir de 2010 e 2014, com governos mais progressistas, que a gente conseguiu importantes vitórias. Foi nesse momento que a gente conseguiu, por exemplo, defender o Projeto Nacional de Educação, PNE, conseguiu investimento de 10% do PIB para a educação, conseguiu garantir que 75% dos royalties do petróleo e 50% do fundo do pré-sal fossem destinados para a educação, como uma política para garantir que a educação tivesse um financiamento de uma riqueza que é nacional, de uma riqueza que está e que precisa ser reinvestida na nossa sociedade. E foi também com a luta da juventude que a gente conseguiu garantir o direito à voto aos 16 e 17 anos. Então, inclusive, a campanha Se Liga 16 está acontecendo agora,
que é para a galera de 16 anos se ligar, a cidade é nossa, tirar o título de eleitor e votar, porque a gente está nesse movimento também. Indo mais recentemente, a gente teve algumas conquistas muito importantes ainda agora, né? Recentemente, a gente teve a renovação da lei de cotas por mais 10 anos. A lei de cotas estava sendo ameaçada a perder seu caráter racial e também sua expansão para pessoas com deficiência, e focando apenas na questão socioeconômica. Foi um movimento muito grande da União Nacional dos Estudantes, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, para garantir que a renovação da lei de cotas por mais 10 anos incluísse pessoas negras, pardas, indígenas e pessoas com deficiência, para garantir que a faculdade continuasse sendo colorida de povo. Essas são algumas medidas por entender que a educação ela precisa ser democrática e ela precisa ser, de fato, de todos nós, porque a educação abre portas e consegue emancipar a nossa população, consegue transformar o nosso pensamento. O movimento estudantil ele é capaz de reunir jovens feministas, jovens antirracistas, anticapacitistas, jovens em defesa do meio ambiente, para pensar em políticas públicas e políticas educacionais que transformem e emancipem a nossa realidade. O movimento estudantil ele tem um legado com a nossa história, a gente tem um legado com a história dele também, por ele ser capaz de trazer estudantes do Brasil todo, de diversos movimentos políticos e sociais, de diversas realidades, para juntos a gente pensar com a inteligência coletiva, com as contradições da nossa realidade, o que a gente pode pensar. E agora, gente, a gente está no movimento de pensar a reforma universitária. Depois de anos, a gente está voltando a fazer as nossas caravanas. A Uni está lançando a caravana da Uni, que vai passar em 12 estados brasileiros para acumular sobre como a reforma universitária deve ser. A reforma universitária que precisa pensar também na educação superior privada, porque lá é onde estão a maioria dos nossos jovens atualmente, é na educação superior privada, precisa pensar na regulamentação do ensino privado, em como os nossos jovens conseguem ingressar e terminar a faculdade. Vai ser um momento dinâmico da gente trazer e acumular o que é que a gente está vivendo e como que a gente pode pensar essa reforma tão importante. Esse vai ser um movimento intenso para o país, que a gente precisa da participação de todos os movimentos sociais, de todas as universidades engajadas e com abertura para a gente acumular o melhor possível para o nosso país e pensar em clima de futuro, o que o Brasil precisa. Eu não posso finalizar minha fala, e aqui já concluindo, né? Sem falar do novo ensino médio. O novo ensino médio é um projeto que foi atropelado, foi amacetado assim para nós, de uma forma que os professores não participaram, os estudantes não participaram, a gestão democrática das escolas não participaram. E a gente tem uma chance real da revogação do novo ensino médio agora. A gente tem pautado sobre isso, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Nacional dos Estudantes, tem pautado sobre isso, e é o nosso momento de levar para a rua as milhares de pessoas em defesa da educação, por entender que o novo ensino médio não vai nos garantir futuro para o nosso país, vai garantir. O novo ensino médio pretende fazer os jovens voltarem a apertar parafusos. E como a Uni já puxou em uma campanha no passado, queremos mais do que apertar parafusos, é isso que a gente precisa falar hoje. Queremos mais do que fazer brigadeiro e saber vender. A gente quer passar na universidade, a gente quer extensão na universidade, a gente quer trabalho digno e quer uma escala que não seja 6x1. A gente não quer os nossos jovens em cima de uma bicicleta trabalhando. A gente quer que eles voltem para a universidade, para a escola, voltem a ter sonhos e possibilidade de uma vida em um Brasil que é melhor para todo mundo. Em clima de futuro, gente, então a Uni deixa essa mensagem de lembrar para o nosso passado, lembrar do nosso legado, lembrar da nossa história, com muito pesar e com a responsabilidade da gente nunca mais viver esse período da ditadura, nunca mais repetir esse passado e construir sempre com a democracia, com o pensamento coletivo, com a contradição, por mais difícil que ela seja, construir a nossa realidade a partir dela. Gente, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Tamo junto.